Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim, que está há 52 anos dedicado à sua saúde, e também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Na hora de buscar produtos de excelência, de qualidade, o Master Supermercados possui diversas linhas que vão suprir todas as suas necessidades. E nós já estamos no mês de novembro e vamos falar sobre o Novembro Azul. Este mês tão importante para você fazer os seus exames, principalmente os homens aí que deixam o ano todo, fica meio de lado essa questão de fazer as suas consultas. Este é um mês que a gente vai falar sobre esse assunto, até mesmo para te orientar da importância de estar em contato com um médico urologista. E nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica, conversando com o Dr. Henrique Nonemacher, que é urologista e vai falar para nós sobre a importância desta data e da sua saúde estar sempre em dia. Doutor, obrigada por nos receber mais uma vez aqui no Santa Mônica. Eu que agradeço a oportunidade, Sandra. É sempre um prazer poder falar com você sobre esse assunto tão importante, especificamente para nós urologistas. Pois é, doutora, a data ela é bastante significativa e é uma data em que a gente reforça a importância do autocuidado. Os homens são um pouquinho mais descuidados com a saúde do que as mulheres que buscam com mais frequência. Mas o mês está aqui para a gente lembrar a importância dos exames. Exato, Sandra. Eu sempre começo conversando sobre esse assunto fazendo uma analogia com as mulheres, né? Então as mulheres, quando têm a sua primeira menstruação, 14, 15 anos, elas vão no ginecologista e vão naquela consulta, que é uma consulta de check-up, enfim, e elas permanecem indo no ginecologista todo ano. Isso a vida inteira. Essa ida no médico frequente, somada a todas as outras cuidados que a mulher tem com a sua saúde, fazem a mulher viver entre 8 a 10 anos a mais que todos os homens. Então, por que não a gente começar a ter um enfoque um pouco diferente na questão do homem, né? Então, não só o Henrique, mas culturalmente, isso aí, historicamente, nós vimos que foi feita uma analogia, então, né, da mulher do Outubro Rosa com o Novembro Azul. Começou nos anos 90 na Austrália uma campanha para a conscientização da saúde masculina de um modo geral. Então, originalmente começou-se com o Novembro Azul para a temática da próstata, que é o mais importante, sim. Mas a gente acaba aproveitando o Novembro Azul para falar sobre toda a saúde masculina. Como eu falei, a mulher vai no gineco desde a sua primeira infância, primeira menstruação. E o homem não. Então, após os 45, 50 anos, o homem sabe que é mandatório ir no médico, né, no urologista, principalmente para ver questões prostáticas. Mas nós, urologistas jovens, toda essa nova cultura está entrando aqui para dizer assim, no novembro a gente fala sobre o homem, mas por que não ir sempre visitar o urologista? Fazer algo parecido com o que as mulheres fazem no ginecologista. Verdade, doutora, a maior preocupação do homem é quando ele descobre que tem algum problema na próstata, principalmente um câncer. Mas não é só a próstata, só o problema de câncer que pode comprometer a saúde dele. Também tem outros aspectos que precisam ser analisados. Exato. Por que aos 45, 50 anos fala-se sobre a próstata? Porque, enfim, a próstata a gente nasce com a próstata, né? Todo homem, eu brinco no consultório que é o kit do ser homem, né? Então a gente nasce com o pênis, enfim, então testículos, próstata, isso é algo que só os homens têm. Então a próstata, a gente precisa dela para ter filhos, então até dos 20 aos 50 anos, pela essa questão reprodutiva, mas a partir dos 45, 50, Sandra, a próstata
de todos os homens aí, todo mundo que está nos ouvindo, ninguém vai escapar disso. Uns homens crescem mais, uns homens crescem menos, mas a próstata sempre vai dar uma crescida. E a próstata, ao crescer, o xixi passa bem no meio da próstata, né, Sandra? E aí, ao crescer, por menor que seja esse crescimento, ele dá um certo entupimento, gradual, uma coisa pequena no primeiro momento, mas com o passar dos anos vai entupindo cada vez mais. Então, o homem após os 50 anos tem que ir no urologista para avaliar esse crescimento benigno. Eu sempre brinco que o crescimento benigno, que é esse crescimento prostático, ele não chega a ser uma patologia. Ele é uma condição sine qua non do envelhecimento. É algo inerente ao envelhecimento masculino. Todo mundo vai ter o crescimento prostático. O que acontece é que dentro da avaliação do crescimento prostático, alguns homens desenvolvem o câncer de próstata. E o câncer de próstata, a gente usa um mês inteiro para falar sobre isso, ele é o câncer mais prevalente na população masculina. Só vem atrás dos cânceres aqueles de pele, vasocelulares, aqueles, enfim. E depois já vem o câncer de próstata. Então ele é muito prevalente mesmo. E ele não dá sintomas. O câncer não dá sintomas. O que dá sintoma é o crescimento benigno, que todos vão ter. Então, chegou nos 45, 50 anos, mesmo estando urinando bem, vai no urologista, porque a gente vai avaliar o quanto que tem esse crescimento da glândula prostática, e junto da avaliação básica a gente já vê, tá, mas será que não tem um câncerzinho crescendo ali no meio? Então isso é muito importante. Mas isso dizendo dos 45, 50 anos para cima. Antes disso, a próstata não incomoda, Sandra, mas tem todas as questões que o urologista está aqui para poder ajudar. Todas queixas sexuais, então nós temos pacientes desde a vida sexual, eles já começam com alguma queixa, alguma ejaculação um pouco mais rápida, uma disfunção sexual, tá tudo na cabeça. Só que se ele não vai num profissional que trabalha com sexualidade, ele vai meio que empurrando esses problemas e vai se transformando em problemas maiores. Então a gente sempre fala, é só ser homem que precisa passar no urologista, né? Então ali 15, 16 anos começa com as questões sexuais, depois toda a sexualidade, todos esses meninos jovens podem desenvolver também alguma coisa de infecções urinárias, alguma alteração de cálculos renais. Então assim, o urologista é o médico que cuida da saúde do homem em toda a sua extensão, desde que nasce até os 90, 100 anos, todas as idades. E também, né, a gente volta e meia conversa, mas tem mulher que vai no urologista? Sim. Todas as patologias urinárias da mulher, tudo então pedra, incontinência urinária, infecção urinária, tudo relacionado à urina que a mulher tem também é uro. Então é o médico para essa área aí, urina do homem e da mulher e toda a sexualidade do homem. Pois é, doutor, e você é um médico bastante jovem e uma gama de pessoas jovens preferem estar consultando muitas vezes com um médico mais jovem pela linguagem ser mais fácil. Hoje a gente também percebe a quantidade de jovens usando anabolizante. O quanto isso interfere na saúde masculina? Isso é um problema quase de saúde pública, né, Sandra? Então, o que acontece? A gente vê, a gente estuda bastante sobre isso, faz cursos, está sempre estudando porque é algo cada vez mais prevalente, né? A questão do culto ao corpo. Então, aquele menino de 20, 25 anos que, enfim, está se encontrando profissionalmente, enfim, aí tem aquele corpo que ele acha que não está tão legal, mas tem um amigo que está usando um anabolizante, um ergogênico, ele vai usar também, ele vai sim ficar um cara grande, forte e tudo mais, esteticamente, vaidade, egocentricamente, ele vai estar muito bem, mas internamente as coisas funcionam de um jeito diferente, né? O pessoal brinca, vou fazer um ciclo, depois eu paro. O problema é que esse ciclo, ele gera outro ciclo. Então, quando a pessoa está usando o anabolizante, eu tenho propriedade para falar sobre o homem, né? Então, quando o homem está usando anabolizante, a gente sabe que as mulheres usam também, mas daí é outra história. Ele está muito bem quando ele está usando o homem. E aí, com o tempo, vem os danos, né? Então, a gente tem vários pacientes, enfim, que fizeram uso, ou a longo prazo ou a curto prazo, isso, além de dar alterações hepáticas, aumentar a chance de câncer de testículo e tudo mais, a gente sabe que em doses suprafisiológicas, ou seja, se tu aumenta muito também, tu usa muito os ergogênicos, tu pode fazer uma infertilidade primária e às vezes até irreversível. Então a gente tem que entrar com vários remédios para poder tira obviamente o ergogênico e entra com outras coisas para poder ajudar aquele paciente. E muitas vezes ele não consegue ter filhos pelos meios naturais, tem que fazer algum tratamento mais complexo. Por quê? Porque quando ele era novo ele abusava. Quando o problema é no testículo, como tratar? Como resolver esse problema? Tem várias abordagens, depende muito do que é, mas de grosso modo a gente consegue entrar com algumas medicações que fazem com que o testículo, porque assim, quando a gente usa o ergogênico, a testosterona, com níveis
Uma coisa é a reposição hormonal, né? Fazer um parênteses. A reposição hormonal a partir dos 50, 60 anos, quando o paciente ou quando o homem realmente tem aquela alteração, tem sintomas, aí a gente faz o exame de sangue e diz lá, testosterona abaixo de 300, enfim, cada caso é um caso. Né? Tá abaixo, a gente usa uma reposição. Essa reposição vai subir a testosterona a níveis 700, 800, enfim, só digo isso para o nosso espectador ter uma ideia. Isso não é abuso, isso é reposição hormonal. Estamos falando então daquele paciente dos 30 e poucos anos que já tem a sua testosterona boa e usa uma testosterona exógena, essa testosterona vai a 2, 3, 4 mil. E essa testosterona faz com que o testículo, que é o órgão que produz o espermatozoide, com que ele pare de funcionar completamente. Sim. Ele é um feedback negativo, ele para, como se ele paralisasse. Então, aí ele está acostumado a receber aquela testosterona química intramuscular. Quando eu tiro essa testosterona intramuscular, o testículo até voltar a trabalhar demora. E aí a testosterona vai lá embaixo. Então aí o urologista, enfim, normalmente o urologista que tem informação, a gente entra com substitutos que não sejam testosterona para voltar a dar a comida para o testículo voltar a produzir naturalmente a testosterona. Então, na dúvida, não use ergogênico, né? Se você não tem filhos, então muito menos. Sim. Então, anabolizantes, eles realmente são muito danosos, principalmente para essa questão de fértil. Todo homem, antes de usar qualquer produto, precisa ter uma orientação de um profissional especializado para fazer uso, e existem casos em que um jovem, por exemplo, vai poder usar um produto desses? É muito raro, Sandra. Muitas vezes a gente pega no consultório pacientes, enfim, com a queixa de alteração de libido e tal, a gente faz os exames não estão tão alterados, mas daí a gente pergunta como é que tá a vida, a dieta, como é que tá a atividade de saúde. Tô sedentário e tudo mais. Então, se eu der a injeção para ele de testosterona, ele vai ficar bem, mas quando eu tiro a injeção, ele fica mal. Então, a gente não usa, isso é proscrito. O urologista a gente não dá hormônio para esses homens que estão em déficit com a sua vida, entendeu? Então, agora, tá fazendo tudo que pode, tudo, tá treinando, tá comendo bem, tá com nutricionista, tá com preparador físico, tá com tudo, e mesmo assim tem uma testosterona mais baixa, tem jeitos da gente repor, mas sem usar testosterona, porque se eu usar testosterona, eu vou bagunçar o eixo, né? O eixo hipotálamo, sim, hipófise e testículo. Então a gente não usa, a gente deixa para usar para aquele paciente que já teve a prole, tem mais do que 50, 60 anos. Então tem várias nuances, né? E quando o homem ele tem aquela dificuldade, por exemplo, de engravidar uma mulher, existem tratamentos específicos nesses casos? Por exemplo, assim, casou, quer ter filho, não fez os exames e tem aquela dificuldade, de que forma tratar esse paciente? Porque acaba, de certa forma, afetando também o emocional. Não, claro, isso é toda a medicina sexual e andrologia e medicina reprodutiva é um capítulo à parte, né, da própria urologia. O que a gente consegue, né, por exemplo, aqui em Erechim, na nossa prática, a gente consegue fazer uma gama de coisas, uma gama de tratamentos e de investigações até determinado ponto. Certo. Né? Então tem muito paciente que está com uma infertilidade, não consegue ter filho há 6 meses, há 1 ano ele vem aqui, aí a gente faz toda uma avaliação completa. A grande maioria dos casos, ao adequar estilo de vida, repondo alguns nutrientes, alguns pré-hormônios, a gente consegue melhorar a capacidade de ter filho. A gente sempre vai fazendo espermogramas para ver. Tá bem com o espermograma, engravidou, acabou-se aí. Agora, a gente melhora ele até determinado ponto. Mesmo assim, não chegou naquele índice de conseguir ter filho, aí a gente caminha para clínicas especializadas. Temos em Passo Fundo, tem em Chapecó, clínicas muito boas. Mas a maioria dos casos, a gente consegue resolver aqui por Erechim mesmo. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar?
Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica. E lembrando que o Centro Hospitalar Santa Mônica e também o serviço de imagem aqui do Santa Mônica já recebeu um equipamento de tomografia de 3 Tesla. É um equipamento que utiliza a inteligência artificial para fazer o mapeamento dos exames. É tecnologia de ponta, é tecnologia da Santa Mônica. Então, na hora de fazer os seus exames, Santa Mônica Imagem. E também do Instituto de Olhos Santa Luzia, que cuida da sua visão. Na hora de fazer os seus exames, suas consultas de rotina, a Santa Luzia tem diversos profissionais para cuidar bem da sua saúde. E nós estamos falando um pouquinho do Novembro Azul com o Dr. Henrique Nonemacher, que é médico urologista. Doutor, a gente vive essa onda aí de inteligência artificial e equipamentos de tecnologias de ponta. O senhor também está se especializando na cirurgia robótica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós se futuramente teremos aqui também essa cirurgia tão esperada e de forma tão avançada aqui na região. Pois é, Sandra, a tecnologia robótica é algo que eu vou dizer que nós, médicos, mas nós, especialmente urologistas, somos muito, como que se diz, entusiastas dessa técnica, porque assim, para alguns órgãos, por exemplo, uma cirurgia, para o nosso espectador ouvir, entender, né? A cirurgia robótica é aquela cirurgia em que a gente, é pela técnica laparoscópica, que a gente faz pequenos cortezinhos e entra com as pinças dentro do corpo, e a gente entra com uma câmera e é o médico urologista com formação nisso, né, enfim, que faz o movimento e a pinça ela faz o movimento que a gente faz estando, né, no console, que a gente diz. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode botar a cirurgia robótica no YouTube, que ele explica bem. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que acontece? Por que a robótica ela tá dando um boom no mundo, e agora no Brasil a gente tinha até uma certa ressalva que se isso ia engrenar, mas engrenou, graças a Deus. O que acontece? Nós estávamos falando da próstata recentemente. A próstata, então, é uma glândula que está logo na saída da bexiga, e ela é responsável pela questão da nossa fertilidade masculina, e ela é responsável pela questão do controle do xixi. O câncer de próstata, como nós falamos anteriormente, 70 mil casos por ano, é algo muito prevalente, tem muita gente que tem esse câncer. Quando a gente tem o diagnóstico de câncer de próstata, a gente tem que tirar a próstata junto com o câncer. Não dá só para tirar o tumor, tem que tirar a próstata inteira. Só que o que acontece, Sandra? A próstata, todos os nervos da ereção, eles passam bem do lado da próstata. Então eles passam do lado da próstata e vão para o pênis. O que acontece? Sempre que a gente operou a próstata pela técnica aberta, isso desde os anos 90, a gente consegue salvar o paciente, a gente retira a próstata e faz a junção da bexiga com a uretra, consegue fazer toda uma salvagem, o paciente vai ficar vivo, não vai morrer do câncer. O problema todo é que com a cirurgia aberta eu não consigo fazer uma preservação tão boa. As pinças não tem movimento humano que consegue preservar tanto quanto a robótica. Sim. Então a robótica a gente consegue fazer com que o paciente cure, mas ele curaria na cirurgia aberta. Mas por que eu vou pagar muito mais por uma técnica robótica? Porque a técnica robótica faz com que o homem retome a sua vida sexual muito antes do que a cirurgia aberta. Então, uma cirurgia, digamos, de século XXI, o nosso paciente, né, nosso espectador, é aquela cirurgia em 4K, é aquela cirurgia de primeiro mundo. Se algum paciente de Nova York tiver um câncer de próstata, o que ele vai fazer? Cirurgia robótica. Se o paciente de Londres tiver câncer de próstata, o que ele vai fazer? Cirurgia robótica, a mesma robô que nós temos em Passo Fundo, tem em Porto Alegre, tem em Santa Maria, Santo Ângelo está adquirindo. Erechim vai demorar, porque é uma técnica, porque assim, a máquina em si não é tão, é cara, mas não é caríssima, poderia ser comprada, ela está aqui um pouco o valor de uma ressonância, só que
eu preciso ter ela funcionando 24 horas por dia para se pagar. Então não adianta botar numa cidade e operar na segunda, na quinta e na sexta. Tem que ter vários cirurgiões utilizando a técnica. Então em Passo Fundo está dando certo. A gente já tem alguns casos operados, eu pego o meu paciente, faço todo o preparo aqui. Se ele optar pela cirurgia robótica, aí a gente leva ou para Passo Fundo ou para Porto Alegre. E temos sucesso na resolução dos casos, a potência é muito boa, a questão da incontinência, que na cirurgia aberta é muito maior, na cirurgia robótica é muito mais premium, assim, é muito mais, e não é frescura, né? Não é uma coisa, pagar um pouco mais para a robótica é a mesma coisa que a aberta. Para a próstata, não. Para a próstata, realmente, a robótica faz com que o paciente retome a sua vida, além de curado, mas com uma vida sexual e uma vida urinária, né, sem incontinência, muito antes ou muito melhor do que a cirurgia aberta. Pois é, tu falaste em incontinência. A mulher, ela procura fazer alguns exercícios que fortalecem essa região pélvica. Caso os exercícios não funcionem, existe fisioterapia, enfim, já existe outras formas a não ser um processo cirúrgico. E para o homem, isso tudo resolve ou ele precisa passar por uma cirurgia quando tem o problema da bexiga? Ótima pergunta, Sandra. O que acontece? Os mecanismos de incontinência urinária do homem e da mulher são diferentes. Então, assim, o homem que vai ter incontinência normalmente é relacionado à próstata. Então, ou com remédios, ou se tiver câncer de próstata com cirurgias, a gente consegue que ele fique continente. A mulher, por não ter próstata, ela tem o mecanismo de incontinência da mulher é diferente. É mais assim, paciente que já está na menopausa, ou que teve vários partos vaginais, em que a estrutura da vagina, querendo ou não, deu uma adelgaçada, né, uma laceada na estrutura, não é a palavra certa, mas me faltou agora, mas enfim, uma frouxidão na musculatura pélvica. Então muitas vezes essas mulheres têm uma queda da bexiga, e essa queda da bexiga uma angulação da bexiga faz com que perca a urina. E muitas dessas pacientes, com algumas pomadas, cremes e fisioterapia, a gente consegue resolver a incontinência delas sem cirurgia. E quando é uma incontinência muito importante, uma bexiga muito caída, aí sim tem que ir para a cirurgia, né? Pois é. E o homem, quando ele precisa passar por um processo cirúrgico, ele sempre vai ter aquela insegurança de que ele não vai poder desempenhar as atividades sexuais normalmente após essa cirurgia. Como é a vida de um paciente que passou por um câncer de próstata ou que passou por um problema de bexiga, realizou o tratamento? É vida normal? O que acontece? Agora a gente tem que voltar um pouco. Nós falamos antes das doenças benignas da próstata, são as mais prevalentes, enfim. Essa cirurgia, muitos dos nossos espectadores já devem ter ouvido falar, aquela raspagem de próstata. Uhum. Essa raspagem de próstata é para o paciente que não tem câncer, em que a cirurgia é feita pelo canal, é desbastado o miolo prostático, Sandra, e esse paciente depois ele vai urinar bem, não tem mais problema, enfim. Sexualmente, em relação à ereção e desejo, ele não vai ter problema nenhum. A ereção não muda nada. O paciente que tem essa cirurgia que eu acabei de comentar, operado pelo canal, ele vai ter o único problema, que não tem como escapar disso, é que a ejaculação fica um pouco atrapalhada. Então a gente chama, quando o paciente tem o miolo de próstata lá, quando ele ejacula, ele consegue fechar o ângulo que a gente diz e ele ejeta pela ponta do pênis, o ejaculado. Ao passo que o homem que é operado o miolo prostático, ele não tem mais essa ejeção. O xixi vai bem, mas aquela ejaculação ela não tem força para vir até a ponta do pênis. Então ele acaba tendo uma ejaculação retrógrada. Mas normalmente é um paciente mais velho que já teve sua prole, então não tem nenhum problema. Ele vai ter uma ereção boa, uma relação sexual boa, tudo desce. Então isso é um detalhe. Então, crescimento benigno vai ter aquela ejaculação para dentro, que é tranquilo, dá para viver a vida. O problema, Sandra, é o paciente que tem o câncer de próstata. Então o câncer de próstata não adianta entrar pelo miolo e fazer a raspagem. O câncer de próstata, ou pela técnica aberta ou pela técnica robótica, eu tenho que vir por fora e fazer a retirada completa da próstata e juntar a bexiga residual com a uretra que sobrou. Então sai toda aquela estrutura. E o que acontece? A próstata, como eu falei previamente, os nervos passam bem do lado. Então se eu fizer uma cirurgia se o paciente esperar para vir ter sintomas, por exemplo, no médico, quando ele chegar aqui, o tumor já saiu da próstata. Eu vou ter que fazer uma cirurgia muito radical, vou ter que tirar todo o arcabouço prostático junto com o nervo. Esse cara, sexo acabou.
Ereção vai ser muito difícil, vai ter que fazer um monte de tratamento, esperar tempo, tem um monte de coisa que pode ser, mas tem coisas que podem ser feitas, tá? A gente bate, né, nessa questão do diagnóstico precoce, por quê? Porque se aquele paciente vem aqui no consultório e os exames de check-up, enfim, mostram que tem um tumor, ele vai ser um tumor pequeno, 1, 2, 3 centímetros, e eu consigo então, com a robótica, fazer uma cirurgia em que eu tiro só a glândula, sem fazer uma cirurgia, é radical, mas é uma cirurgia que eu não preciso fazer um desmonte na região. Eu tiro só a próstata e mantenho os nervos da ereção. Sim. E aí, então, esse paciente que a gente retira só a próstata com os nervos por robótica, é um paciente que em 3 meses já tem uma certa ereção, em 6 meses, 1 ano com medicações e acompanhamento, ele vai ter uma ereção, vai ter um prazer, porque o prazer é neurológico, então ele vai ter prazer. E, obviamente, como a próstata é a glândula da ejaculação, ele não vai mais ter uma ejaculação, mas ele vai ter o prazer, que é o orgasmo, né? Então, sim, os pacientes eles ficam vivos, ficam bem, e quanto antes a gente diagnostica e opera, melhor fica a vida sexual. Ah, mas vai comparar a vida sexual com próstata sem próstata? Não tem como comparar. Sem próstata vai ser mais chata, mas a gente consegue com medicações e com essa cirurgia bem precoce e bem moderna, a gente consegue que a vida sexual fique bem satisfatória. O paciente que teve um câncer de próstata, teve o tratamento finalizado, está curado, pode voltar daqui a uns anos? Ele pode novamente ter todos aqueles sintomas? Como é que é a vida depois? É assim, o que acontece para alguns órgãos, sei lá, vamos operar um pulmão, algum tumor de estômago, enfim, esse paciente vai ter que pela vida inteira fazer exames de controle. Sim. Só que nesses outros órgãos, Sandra, vai ter que fazer ressonância, tomo, exames de sangue, uma gama gigante de exames para poder ver. Bom, tá tudo bem mesmo? No momento que é câncer maligno, eu tenho essa dúvida sempre. Não voltou o câncer? O que tem de facilidade no câncer de próstata? É que o câncer de próstata secreta o PSA, que é um examezinho de sangue normal. Então eu não preciso ficar fazendo ressonância, tomo e um monte de exame de sangue para o paciente que a gente operou próstata. Só fazendo exame de sangue tá bem. Então, operamos num dia, 3 meses depois ele vai fazer o PSA, no primeiro ano é cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois anualmente a vida inteira. Então, quem teve câncer de próstata acaba enjoando dos uros, porque a gente vai ver a gente sempre, mas é algo que é para fazer uma manutenção. E aí, em o PSA alterando, o PSA que é esse nosso termômetro, nosso parâmetro de acompanhamento, em o PSA alterando, aí sim existem exames para a gente saber por que está alterando, e se ele altera, a gente logo diagnostica e já trata, entendeu? Então é muito difícil o paciente com diagnóstico precoce, que a gente opera e faz o acompanhamento regradinho, é muito difícil esse paciente morrer do câncer, porque vai ter tanto tratamento, deu qualquer alteração no câncer, a gente já vai diagnosticar e já vai tratar. Que tem radioterapia, tem hormonioterapia, tem bracterapia, tem um monte de coisa, não para de crescer a medicina, a parte prostática, por quê? Porque é muita gente que tem o câncer no mundo, então a medicina prostática é muito pujante, né? Doutora, aquelas orientações importantes assim, que a gente deve lembrar não só no mês de novembro, mas assim, durante todo o ano, e eu acho que vir ao médico é uma obrigação nossa com a nossa saúde, com a gente mesmo, não é com o profissional, e sim com o nosso bem-estar, e que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado. Quais são as suas orientações? A primeira coisa que eu digo para todo mundo é o seguinte, a consulta médica ela nunca é desperdiçada. Você sempre vai aprender alguma coisa que vocês não sabem, enfim, é sempre uma troca. A gente aprende com o paciente aprende com a gente, né? A gente nem é mais paciente, é amigo já, né? Mas enfim, dicas gerais, o pessoal de casa deve saber bem, né? Enfim, da minha parte urológica, beber entre 2 a 3 litros de água por dia, deixar o xixi bem transparente, quanto mais transparente melhor, evita a formação de pedra, uma série de melhora as infecções e tudo mais. Então beber água, praticar atividade física com o seu preparador físico, com o seu personal, com o seu profissional de educação física, tem 1 milhão de jeitos de manejar, ele é o profissional específico que sabe prescrever o exercício. Eu tenho meu preparador, todo mundo tem, né? Enfim, os seus amigos da área, seus colegas, seus profissionais para pedir ajuda. Então, atividade física, beber bastante água, alimentação regrada, né? Não comer só pizza, X todos os dias, apesar que é bem bom, né? Final de semana comer um negocinho, mas assim, tentar fazer uma dieta mais regrada, tentar fazer controle de peso, controle de estresse, dormir bem. Evitar o álcool também. Evitar o álcool, drogas, né? Fugir os meninos também, fugir dos ergogênicos, porque no primeiro momento parece muito bom, mas depois é muito complicado para reverter depois.
Doutor, obrigada por nos receber aqui no seu consultório para falar desse assunto de uma forma tão leve que é impossível as pessoas não virem procurar um médico com orientações assim tão tranquilas da forma que o senhor passa. Sucesso na sua profissão e que a gente consiga reverter um pouco esse desinteresse em alguns em procurar um médico. Muito obrigado, Sandra. É um prazer poder falar contigo, com o pessoal de casa. É isso aí, a gente não morde, estamos aqui para ajudar. Obrigada. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.